Eu sempre falo isso para os meus alunos do Redamil e para todos os alunos, enfim. Vocês precisam saber, antes de fazer qualquer prova, há uma necessidade de fato de saber o que é que a banca da prova que vai corrigir, a banca corretora da prova vai se pedir, né? Então eu preciso saber o que a prova, na verdade, que eu estou fazendo, está cobrando de mim, como aluno. Então, existe, obviamente, ali dentro do Enem, dentro da própria manual das competências avaliativas dentro da prova do Enem, existe aí as habilidades e as competências que o aluno deve seguir, tá? A gente divide, na verdade, eles dividiram em 5 competências, e essas 5 competências, obviamente, elas estão ligadas e interligadas ali dentro do conceito estrutural da escrita, tá? Então, a gente fala da gramática até um processo interventivo. Então, vamos lá. Como vocês podem ver aí, vai aparecer aí a competência 1 para vocês. Essa competência 1 é a competência super importante porque ela fala sobre o domínio da norma culta. Mostra para vocês como é importante ter o domínio de regência, o domínio da concordância, o domínio da pontuação, da acentuação, porque a prova de fato ela vai analisar aí como vai funcionar, como é que você está na escrita. Tá bom? Então, antes de tudo, antes de vocês entenderem o que é o texto assertivo e argumentativo, antes de vocês entenderem como é que funciona a introdução, vocês precisam entender como a prova de vocês, na verdade, como o corretor irá corrigir a redação, como ele vai avaliar a sua escrita. Tá bom? Então a gente parte de 5 competências. A primeira é a gramática normativa, vai ver como é que você está na escrita, avaliar todas as suas questões gramaticais. O que é engraçado é um paradoxo, porque na prova de linguagens ele vai pedir, a prova de linguagens ela pede em si, além de todas as suas habilidades, que você entenda que existe a gramática normativa, a linguagem formal, mas que também há a variação linguística. E que essa linguagem informal, ela não pode aparecer de fato dentro da redação, mas pode aparecer dentro do convívio social. Então, de fato, vocês não vão colocar uma linguagem mais chula, uma linguagem informal dentro da redação. Vamos seguir sim o critério de norma padrão da língua. Aí vale de 0 a 200 pontos. Certo? Aí nós vamos de fato para a competência 2. Certo? Então quando a gente fala de competência 2, a gente está falando de quê? Na competência 2 nós vamos entender a proposta de redação, nós vamos entender o que a redação está pedindo e vamos aplicar os conceitos, tá? Obviamente a gente vai entender o tema, deu o tema, nós iremos entender o tema, nós vamos pegar os conceitos de várias... Agora que a gente fala, momento importante, agora que a gente vai saber se o aluno ele está ou não sabendo das áreas do conhecimento. Aqui você vai precisar mostrar para o corretor que você sabe de outras áreas do conhecimento e que você vai utilizar na redação, porque você precisa sair do senso comum. É aí que nós iremos utilizar as estratégias argumentativas, que aparecem durante todo o projeto textual, durante todo o texto, tá? Menos, obviamente, ali na intervenção. Na verdade, na intervenção a gente também utiliza algumas estratégias argumentativas na intervenção, mas a competência 2, basicamente, a gente vai ver se você entendeu o tema proposto, se não tangenciou o tema, e se você está aplicando outras áreas do conhecimento, para poder desenvolver ali dentro dos limites estruturais mesmo do texto dissertativo argumentativo, tá? De 0 a 200 pontos. A competência 3 é o que a gente fala de coerência. A gente vai ver como é que está o seu argumento, como é que está, na verdade, a sua progressão argumentativa, tá bom? Obviamente, de defesa de um ponto de vista, que é a sua tese, né? Então, agora na introdução, vocês vão ver que vocês vão dar a tese, né? No processo introdutório, vocês precisam criar os núcleos da tese, que são os argumentos, que são aqui a opinião de vocês, na verdade, sobre determinado assunto. Então, se a gente vai ver nessa competência 3 se está coerente a sua progressão, tá? De pensamento, de escrita sobre isso. Beleza? Também de 0 a 200 pontos. A competência 4 é a coesão. Enquanto a competência 3 é a coerência, a competência 4 a gente fala que é a coesão. Por quê? Porque são os mecanismos linguísticos necessários que vocês vão fazer o quê? Ligar ali os períodos, vão ligar o parágrafo, enfim. Então é o seguinte, competência 4 a gente fala que é a cola da redação. O entretanto, o todavia, o destarte, o trocinho, o inicialmente, enfim, a indubitável que, em segundo plano, enfim. Todos esses elementos, pode ser um síndato, pode ser uma locução adverbial, pode ser uma frase nominal, não importa. Aquilo que ligue e que dê realmente a coesão do seu texto. O seu texto ele precisa estar coeso. Então, aquilo que a gente fala de coesão, coerência, que vocês estudam desde sempre, está aqui pautado na competência 3 e 4. E a competência 5, que ela somente, na competência 5, galera, eu acho muito legal, que é o parágrafo interventivo. A prova do Enem tem esse viés, né? A prova do Enem, você sabe, tem esse viés diferente dentro ali, que né, a gente não olha para um olhar de conclusão. A gente vai olhar para um olhar mais interventivo. Nós vamos criar soluções para o problema apresentado, tá? Só que assim, criar soluções não só para o problema, nós iremos criar soluções para os problemas que apresentamos na tese, tá? Então, por isso que a gente fala que há uma necessidade dessa redação ela ser rotatória.
Beleza? Então, a minha introdução, a minha tese, ela vai fundamentar o meu desenvolvimento e vai fundamentar a minha intervenção. Então, as minhas competências, de certa forma, elas estarão interligadas. Tá? Então, é o seguinte, aí vocês vão sendo avaliados de 0 a 1000 e aí sai a nota de vocês. Cada competência é de 0 a 200. E, obviamente, a gente tem competências interligadas, tem, enfim... no processo de desenvolvimento mesmo, a gente analisa da competência 1 à competência 4 no processo de desenvolvimento e por aí vai. Tá bom? Tendo em vista, galera, certo? Tendo em vista, obviamente, isso aqui, tá? Essas competências avaliativas e blá, 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 tá? Vocês irão pautar, irão ver se vocês, na verdade, vocês irão seguir essas competências, vocês devem seguir essas competências para que vocês não percam pontos.